O teu poder reina, Senhor, neste lugar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sendo nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente obedecer. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo o momento. Nosso Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A minha, a tua e a nossa proteção está no nome do Senhor Jesus. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chega até vós o seu trono. Podemos sentar. Podem sentar. Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Onde? Reina, Senhor, neste lugar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aqui presente. Baixa o som um pouquinho, porque pelo jeito vai dar retorno. Amém? Amém. Ok, vou arrumar, por favor. Só, ok. A gente vai falar um pouco sobre vocação, mas de uma maneira muito diferente. Porque cada um de nós temos o chamado específico, né? Eu tenho, além do chamado ao matrimônio e à santidade, fundador de comunidade. Dona Elza, além de ser chamada à santidade, você é chamada a ser mãe. Além da profissão de ser mãe, você, por exemplo, como a gente chama, aquela doméstica do lar. Por exemplo, o seu José aqui é químico, né? Compadre aqui é comerciante, outras são merendeiras. Fábio trabalha com o quê, Fábio? Pedreiro, né? Cada um tem seu chamado específico. Vocês já notaram que para aquilo que é a vontade de Deus na minha, na tua e na nossa vida, quantas coisas aconteceram, quantas coisas no momento presente acontecem e quantas coisas acontecerão para me impedir de viver a vontade de Deus para a minha vida. E é a partir desse pensamento que eu vou falar para vocês nessa tarde. Estava eu lá no grupo Trilha, naquele dia, naquele encontro do Bem Segue-me, e lá o Senhor me mostrou uma coisa muito especial que a gente deveria trabalhar nesse retiro. E Deus colocava no meu coração quantas situações, quantas pessoas foram colocadas no meu caminho para travar, para impedir que a vontade de Deus se realizasse em mim. Não foram poucas, eu vou partilhar algumas com vocês e vou mostrar as soluções que a gente precisa viver para chegar à nossa vocação. Por exemplo, os filhos aqui da comunidade são chamados a ser de vida ou aliança, é um chamado, é um querer de Deus para a sua vida. Mas quantas coisas não aconteceu para você dizer um não para Deus? E não são poucos, Mari, as coisas que acontecem para que você seja toda de Deus. E a partir desse pensamento eu disse para o glorioso São José, eu disse: São José, entregai-me todo a Jesus, para que de Jesus todo eu seja. E esse tem sido alvo
o mérito da minha oração. Glorioso São José, apresentai-me todo a Jesus, para que de Jesus todo eu seja. Eu não sei você, mas eu quero ser todo de Deus. A minha família precisa ser toda de Deus. E isso vai me custar muito choro, vai me custar muito sangue, sacrifício, oração, joelho no chão, às vezes lágrimas, renúncias, porque nenhum chamado tem sem renúncia. Lud, quando tu casasse, a primeira renúncia que tu tivesse que fazer foi o aconchego da casa de pai e da mãe. Olha, e a gente acha que não tem que fazer sacrifício. E não tem nada mais difícil do que o desapego, sair da casa de mãe e de pai, como é que eu vou viver? Mesmo sabendo que é com alguém que você ama, que você vai partilhar a vida, mas é um desbravar novo diante de nós. E é desafiador, o primeiro dia fora de casa, mesmo estando com quem você ama. Mas no interior há um pouco daquela insegurança, daquela incerteza, como é que eu vou fazer, como é que eu vou sustentar, e agora? Será que a gente vai viver junto? Vem esse questionamento, será que vamos morrer velhinhos? Será que Deus vai dar filho para a gente ou não vai dar? São desafios que nos são apresentados e que eu e você somos chamados a encarar, Fábio, de frente e não com covardia da paz. Somos chamados a ser maduros, a dizer sim para Deus nisso. Não é fácil. Agora, se você for covarde, aí sim, o inimigo faz a festa, pinta e bora. E a nossa derrota será grande. Amém? Amém. Pega comigo o primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento. Chebrita. 1 Samuel, Bíblia da Ave Maria, página 323. 323. Bíblia da Ave Maria. Samuel, Samuel. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Olha. Eu estava lembrando dessa palavra. Eu acho que é coincidência não. Só que eu... Samuel, capítulo 18. Eu estava pensando nessa palavra essa semana. Só que eu Bíblia da Ave Maria, 323. Eu pensava que era Josué, o profeta, não é Samuel. É Samuel. Samuel. É 1 Samuel. Samuel. A gente vai ficar só em Samuel, 18 e o 19, tá? Capítulo 18 e capítulo 19. É 1 Samuel. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Esse número 18 tem um significado muito grande na minha vida. Na minha segunda, eu posso dizer assim, conversão, né? Dia 18 é sempre o dia da aliança, da renovação do compromisso com a Mãe Rainha. Sim ou não? Sim. Sim. Na minha segunda conversão, quando Deus começou a falar comigo que tinha me arrancado do quinto dos infernos, e ali teve uma revelação muito forte, eu cheguei diante da imagem da Mãe Rainha, me ajoelhei, olhei para Jesus nos braços da Mãe Rainha e eu chorei. E perguntei a Jesus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E as lágrimas ali no meu quarto, sozinho, me vieram aos olhos. Depois, por graça de Deus, a minha primeira filha, né, a minha primogênita, nasce dia 18 de fevereiro. Deus me dá um segundo filho. E nesse meu segundo filho, ele nasce dia 18 de julho. Então eu faço essa ligação com esse número, né? E engraçado que os meus filhos nasceram no dia 18 e não é parto pré-programado como cesárea.
parto normal, conforme a vontade de Deus. E dizer um filho de comunidade, 18 de agosto, aniversário. Eita, dia 18, amanhã. Amanhã é aniversário do senhor? É. Eita, glória! Amanhã vai subir, amanhã vai cantar parabéns no grupo de oração. Vamos contar lá em cima na serra, se Deus quiser. Vamos celebrar a glória do Senhor amanhã. Amém? Amém. Então esse número 18 tem algo muito significativo na minha vida. 1 Samuel, capítulo 18, versículo do 6 ao 16. Eu gostaria que vocês ficassem atentos à leitura. A minha vai se divergir de algumas leituras, né? De algumas bíblias, mas leia com atenção. Ok? Diz assim: voltando o exército depois de Davi ter matado o filisteu, no caso, depois de Davi ter matado Golias, que era filisteu, de todas as cidades de Israel saíam homens e mulheres ao encontro do rei Saul, cantando, dançando alegremente ao som da trombeta e dos símbolos. Enquanto dançavam, diziam umas às outras: Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Saul se irritou extremamente e desagradou-se de tal coisa. Dão 10.000 a Davi, disse ele, e a mim apenas 1.000? Só que falta é a coroa. E a partir daquele dia, Saul olhou para Davi com maus olhos. No dia seguinte, apoderou-se dele o mau espírito de Deus e teve um acesso de delírio em sua casa, como nos outros dias. Davi pôs-se a tocar a cítara. Saul, que tinha a lança na mão, arremessou contra Davi, dizendo: vou cravá-lo na parede. Mas Davi se desviou do golpe por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor estava com o jovem e o tinha retirado dele. Afastou então de si, estabeleceu o chefe de 1.000 homens, à frente do quais Davi empreendia suas expedições. Saía-se bem em todas as suas empresas, porque o Senhor estava com ele. Saul, vendo tão engenhoso, teve medo dele. Mas todos em Israel e Judá o amavam, porque ele entrava e saía diante deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui fala do ciúme que Davi começou a ter no coração de Davi. Saul era o rei de Israel. Davi era apenas um jovem menino que, pela graça divina, olhe bem, pela graça de Deus, teve a coragem e a força para derrotar o gigante Golias. Veja o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus dá a Davi uma força e uma coragem que os outros homens do exército não tinham, de matar um gigante. Mas engraçado, se Davi teve essa graça de Deus, por que Davi não viveu tão bem? Davi, por ser um homem de Deus, não era para ser perseguido, e a gente muitas vezes se questiona, não é, Lavínia? Ah, mas eu estou na igreja e eu sofro tanto, mas eu estou na caminhada e eu passo por isso. Ei, peraí, todo mundo passa, até quem não é de Deus. Quem não é de Deus, quando passa pela tribulação, ele vai buscar macumbeiro, ele vai entregar sua mão para uma cartomante ler para feitiçaria, vai fazer macumba. Mas quem é de Deus, pega seu rosário, seu texto e vai rezar. Mas todos, sem exceção nesse mundo, passa pela prova. Uns recorrem a Deus, outros recorrem àquilo que é mal. Porém, cada um no seu livre arbítrio. Deus respeita. E eu quero mostrar alguma coisa que o ciúme, a inveja, porque ciúme pode ser a mesma coisa que inveja. Não é? Bem semelhante, ciúme e inveja.
Eu tenho ciúme da amizade com o Nilson, eu tenho inveja da tua amizade com o Nilson. Olha o que um ciúme pode desencadear no coração de um homem ou de uma mulher. Pega aí comigo, versículo 7. Ou melhor, versículo 8. A primeira coisa diz o quê? Saul irritou-se extremamente e desagradou-se de tal coisa. O que fez aí? Irritar-se, a ira. Veja, o ciúme já gerou um pecado de uma ira, que é ódio. Veja o que apenas uma causa pode gerar na gente. Uma ira, um ódio. Depois, pega aí comigo o versículo 9. A partir daquele dia, Saul olhou Davi com os maus olhos. Ou seja, aquele olhar de inveja. Aquele olhar que muitas vezes a gente diz assim: a mulher se admirou tanto com meu filho que deu quebrante no menino, deixou meu filho com mal olhado. Olha, o mal de um olhar. Primeiro, pela inveja veio a ira, depois o mal olhado. Eu conheci uma pessoa, não posso dizer o nome porque ela ainda está viva, né? Mas ela, por exemplo, uma pessoa que não é de Deus, e é por isso que a gente precisa da proteção divina, ela se admira com você, e você acha que é uma admiração normal, mas não é uma admiração normal. Na verdade, é uma inveja que ela tem com você. Uma comadre da minha avó, eu ia dizer o nome dela agora, né? Uma comadre da minha avó se admirou na casa de Dona Maria Gorda, tinha um pé de pimenta, era a coisa mais linda do mundo, uma torceira desse tamanho. Já estava vermelho de pimenta na lagueta. E ela olhou para o pé de pimenta de Dona Maria Gorda e disse assim: vixe Maria, veja, usou até o nome de Nossa Senhora no meio. Mas a intenção era má. Não tinha intenção boa, era de inveja. Vixe Maria, que pé de pimenta bonito. Gente, enquanto eu fui lá em Luísa comprar galinha e voltei, que não é uma coisa de 10, 15 minutos. Quando eu voltei, eu digo porque eu vi com esses próprios olhos, o pé de pimenta já estava caindo, as folhas secas. Não é inteira não, mas já aconteceu lá em casa. Que é o olho de secar pimenta. E pessoas assim, ela não tem pacto com Deus, ela tem pacto com o maligno. Qual é a função do maligno? Matar, roubar e destruir. Quando você vai para a igreja, você diz para todo mundo: bora para a missa. Quando você vai para uma casa de feiticeiro ou de feiticeira, você vai escondido. É sinal de que não é de Deus, não é coisa boa. Que você não vai fazer o bem. Deus tudo vê. Amém? Amém. Versículo 10. Olha outra coisa que nasceu no coração de Saul. No dia seguinte, apoderou-se dele o mau espírito. Veja, um espírito maligno também se apoderou de Saul. Tudo isso pela inveja que ele teve de Davi, porque Davi matou 10.000 e ele só tinha matado 1.000 homens no exército. Alguém elogiou Davi, as pessoas cantando, se alegrando. Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. Aquilo causou inveja. Qual foi o mal que Davi fez a Saul? Nenhum. E às vezes você se pergunta: mas por que eu estou passando por isso? Que mal eu fiz? Você, na verdade, é vítima de alguém que está na mão do maligno. Porque todos nós somos filhos de Deus. Mas aquelas pessoas que não obedecem à voz de Deus, vai ouvir a voz do maligno, a voz de Deus diz assim: ajude aquele próximo. A voz do maligno vai dizer: tire sua própria vida, ou tire a vida de alguém. Olha qual é a voz que você está ouvindo. Não coma. Essa é a voz de Deus? Essa é a vontade de Deus para a tua vida, Mari? Olha, abra os olhos. Fique atento. Qual é a voz que eu estou ouvindo hoje?
Continuando, diz assim: e teve um acesso de delírio em sua casa. Sabe o que é um acesso de delírio? Começou a ter loucura. A ter loucura. Colocou aquilo na cabeça e começou a ficar louco. Versículo 11. Saul tinha uma lança na mão, arremessou contra Davi, dizendo: vou cravá-lo na parede. Ou seja, o que foi que Saul estava dizendo? Eu vou matar. Uma lança, vou cravá-lo na parede. E diz que Davi se desviou da lança por 2 vezes, ou seja, ele tentou matá-lo apenas uma vez, foi? Veja, ódio, ira, furor, causado pela inveja, e agora vem a vontade de assassinar, arrancar a vida de alguém. Olha que apenas um mal pode desencadear na vida de uma pessoa. Filhos amados, eu quero dizer aqui para vocês que têm mágoa de alguém, perdoe, porque a infelicidade vai ser sua. Veja, o espírito maligno apoderou-se de Saul, porque ele criou inveja, ele não quis perdoar, talvez Davi pelos méritos, ou pelas virtudes que Davi tinha, mas ele queria para si. Quando você guarda ódio no seu coração, o maior prejudicado é você. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu marido, perdoe seu filho pela palavra que ele disse, perdoe seu amigo que disse coisas horríveis a seu respeito, aqueles que lançaram palavras ou olhar de inveja contra você. Quando nós não perdoamos, o mal se apodera de nós. Versículo 12. Saul temia Davi porque o Senhor estava com o jovem. Ou seja, qual era o medo a inveja de Saul? Porque Deus estava com Davi. Não era outra coisa. É porque Davi era um homem de Deus. Filhos amados, eu aqui como fundador dessa comunidade, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem as perseguições que eu já passei. Não vou contar quem, mas certa vez, olha para cá. Mas certa vez, 3 pessoas vieram a mim e me questionaram sobre a minha vida pessoal, sobre se eu fato era ou não era um homem de Deus. E eram pessoas, abre-se aspas, de igreja. E aquilo causou no meu coração uma mágoa muito grande, porque eu nunca pensei que aquelas pessoas fossem duvidar da minha conversão, da minha busca sincera de Deus. E com aquilo eu fiquei, triste. Eu fiquei magoado, eu não quis mais usar os dons carismáticos, porque eu nunca pensei que pessoas que eu tinha como pessoas de Deus viesse dizer para mim que não acreditava na minha conversão e começou a me perseguir. E sabe qual foi o mal que eu fiz para elas? Nenhuma. Eu era apenas, como sou ainda hoje, um homem de Deus. Já tive caso de ser caluniado, de coisas horríveis que se eu disser aqui, talvez vocês até desvendem certos casos, mas eu não vou falar, pela integridade da outra pessoa. Pessoas que se levantam para te destruir. Teve uma pessoa que disse coisas que eu não fiz, entrei em depressão, gente. Você sabe o que é entrar em depressão? Eu entrei em depressão em 2004. Eu ficava parado no sol, num lugar. O sol, eu não sentia o sol, só queria estar ali parado. O mundo passava e eu não queria sair dali. Com perseguição. Que mal eu tinha feito àquela pessoa? Nenhum, mas a pessoa disse para mim: onde você chegar eu destruo a sua vida. Eu já fui pregar em vários estados: Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, na Paraíba. E por eu fazer uma vez muita missão no estado de Alagoas, eu sofri perseguições.
Pessoas que chegaram com inveja de mim porque queria trazer grandes pregadores e aquela diocese não queria levar grandes pregadores, queria levar esse pequeno pregador. E toda uma coordenação diocesana caiu em cima de mim. Eu disse, olha, eu nunca pedi para entrar, nunca botei faca no pescoço para ninguém me chamar para evangelizar. E até hoje eu tenho inimigos que eu nunca os fiz, mas eles que são meus inimigos. E deles eu me defendo apenas com a única coisa, como diz o Salmo 26. Se todo um exército se acampar contra mim, eu os vencerei no nome do Senhor. Mesmo se travar contra mim uma batalha, eu, compadre, os vencerei no nome do Senhor. É por isso que eu declaro todos os dias da minha vida, a minha proteção, a proteção da minha vida, o meu escudo, minha fortaleza, a minha cidadela, meu refúgio é o nome de Jesus, que tem poder, do Senhor do céu e da terra. Ele é que é o Senhor da minha vida. É eu que entrego, Lourdes, ao Senhor, a minha vida a Ele todos os dias. Eu não entrego a minha vida na mão do maligno. Quando alguém se levanta para me derrotar, eu faço apenas uma coisa: eu oro. Eu rezo, eu vou para a missa, eu vou para a adoração, eu rezo o meu texto, eu vou para a confissão, eu faço penitência, mas eu os venço no nome do Senhor, eu não me entrego ao mal. É como alguém que está enfermo e não quer tomar o remédio, quer que você quer morrer, então morra. Mas é desejo seu, o meu é o contrário. Eu vencerei, Salmo 26, se todo o exército se levantar contra mim para me destruir, Mari, eu os venço. No nome do Senhor Jesus. Porque a minha vitória está no nome do Senhor. Eu não sei a sua. Você é livre. Porque eu não quero, depois de andar no caminho de Deus e morar no quinto dos infernos, eu quero ir para o céu. E eu sei que o demônio não gosta de mim, eu muito menos dele. Quero nem ver na minha frente, nem pintado de ouro. Meu negócio é com Deus, com Jesus Cristo, a Virgem Imaculada, São José, o Espírito Santo, com o sangue precioso de Jesus. Meu negócio é com a parte de Deus. Agora, quem tem inveja contra mim, você tem direito de ter? Tem. Problema seu. Mas eu estou com o Senhor. E se eu estou com Deus, nenhum mal pode contra mim. Nenhum mal toca na minha vida, porque eu sou do Senhor. Eu pertenço a Ele. Eu me consagro a Ele todos os dias. Eu me entrego a Ele todos os dias. Eu faço isso de manhã, eu faço de tarde, eu faço de noite, eu faço quando eu estou andando na rua. Eu não sei vocês, porque vocês se preocupam muito com o trabalho, com isso e aquilo outro. Só pensam em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro. Não vale dinheiro nenhum se você vem perder a sua vida eterna. Antes eu quero entrar no céu do que ter dinheiro nessa terra. Porque foi Jesus que disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida? E perder sua própria vida. Como diria aquela música, muitos problemas virão, sofrimentos terei, até por angústias passarei, mas nunca temerei. Está conosco o Senhor dos exércitos. Está conosco o Senhor dos exércitos. Eu nunca temerei, porque eu sei em quem eu coloco a minha confiança. Meu Deus é um Deus tão forte que quando eu invoco o nome dele, até a maldição é quebrada. Quando eu invoco o nome de Jesus, até o demônio corre. Quando eu clamo o nome e o sangue de Jesus sobre a minha vida, são eles os meus inimigos que veem a minha vitória e não a minha derrota. Qual é o nome que você tem chamado na sua casa? Tem gente que chama palavrão. Eu chamo o nome de Jesus. Tem gente que chama pelo maligno. Eu clamo o nome de Jesus e o sangue dele sobre mim, sobre essa comunidade. Quantas pessoas se colocaram na minha vida, como eu disse agora, para me destruir? Uma vez eu fui para a confissão e disse: padre, eu até rezar por repouso no Espírito eu não queria mais.
Eu não queria rezar pelas pessoas. Não queria. Eu não queria mais ser chamado para pregar fora, fazer missão. Por que eu não queria? Porque as pessoas me perseguiam injustamente. Mas depois eu fui percebendo que eu estava dando menção e entrando na onda do maligno. Até que Deus me despertou. Acorda, meu filho. Tudo que é meu é teu. Eu estou contigo. Eu sou o teu escudo. Caiam 10.000 à tua direita, 100.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Ou seja, quem vê 10.000 pessoas caídas de um lado, 10.000 da outra, você não vai sentir medo sempre que você vê sangue, você vê pedaços de corpos por ali pelo caminho. Mas você tem que levantar a cabeça. E não é fácil levantar a cabeça no meio da tribulação, mas não é impossível, Lindalva. Não é impossível, agora é impossível, quando a gente se entrega. E o inimigo conta com a minha entrega, ele não conta com a minha vitória. Só que a minha está no nome de Jesus, meu Senhor, meu Redentor, meu Libertador, Senhor de minha vida. Depois diz assim, pega lá o versículo 15, Saul vendo engenhoso, teve medo dele. Ou seja, diz que Davi, versículo 14, pega aí o versículo 14. Diz a palavra assim, saía-se bem em todas as suas empresas, porque o Senhor estava com ele. Quem é que estava com Davi? Deus. E o que era que acontecia na vida de Davi? Ele se saía bem em tudo o que ele fazia. Mas ele passou pela morte, sim ou não? Sim. Ele passou pela perseguição, sim ou não? Sim. Passou. Pega aí o versículo, capítulo 19, versículo 1 e 2. Olha que notícia Davi recebe agora. Davi já sabia. Às vezes a gente sabe, mas a gente não tem coragem de enfrentar. Olha que a notícia que Davi recebe. Saul falou para seu filho Jonatas e a todos os seus servos, ordenando-lhes que fizessem o quê? Matassem Davi. Mas Jonatas, que tinha grande afeição, ou seja, tinha grande afeto, amor, carinho, respeito por Davi, preveniu, disse, Saul, meu pai, procura matar-te. Está de sobreaviso, amanhã cedo e esconde-te. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, fica de sobreaviso. Meu pai quer te matar, te esconde. Até ele, eu conto o pai. Veja. E aonde foi que Davi foi se abrigar? No coração de Deus. E a gente vê aquele salmo de Davi. Quantos salmos de Davi a gente escuta? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é o abrigo o Senhor é o meu abrigo, minha rocha, de quem eu temerei. Se todo um exército se levantar contra mim, eu os vencerei no nome do Senhor. Davi era extremamente um homem de Deus, mas foi um homem provado pela perseguição, pela inveja, pelo ódio, pela ira, pelo delírio de um homem que queria poder. Quantas pessoas se levantam na nossa vida para nos destruir? Quantas pessoas? Às vezes é o pai e a mãe da gente que diz assim, você foi um engano para mim. Você não é meu filho. Você foi um erro que eu tive. Não existe erro. Porque Deus desejou você. Antes que do seio da mãe eu fosse formado, o Senhor já me havia desejado desde toda a eternidade, como Deus disse para o profeta Jeremias. Antes que no seio fosse formado, eu te havia já designado profeta das nações. Eu te chamei
pelo nome. Quantos medos você tem? Traumas. Pessoas que se levantaram para te destruir. Não tem poder. Estou dizendo para você, olha para mim. Quem levantou para te destruir não tem poder para isso. Não tem poder para isso. Porque a tua vida está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E eu quero que vocês fiquem de pé comigo agora. Porque nada pode impedir a tua vocação, o teu chamado. Célia, nada pode impedir de você ser de Deus. Nenhuma dificuldade nesse mundo. Tem até aquela parte de São Paulo, né? Quem nos separará do amor de Deus? Morte e tribulação. Nada poderá me separar do amor de Deus. Nada poderá me separar do amor de Deus. E o que é que eu devo fazer quando o exército se acampar contra mim? Primeira coisa, adoração. Você tem ido para a missa adorar Jesus? Ou quando você chega na missa você fica conversando? Olhando para quem chegou talvez de roupa nova, roupa bonita, ou quem foi ou quem nunca foi na igreja. Você foi na igreja para isso? Para olhar a vida dos outros? Deixa para as fofoqueiras, para aquelas que vivem de porta em porta. Você foi para a missa. Se você foi para a missa, vá adorar Jesus. Se ajoelha ali, Jesus já está no sacrário quando você chega. Pegue o seu texto, vá rezar. A gente faz retiros aqui na casa da comunidade há muitos anos. Vamos fazer agora em março 7 anos de comunidade. Essa é a primeira vez que eu chego com Jesus aqui na comunidade e encontro as pessoas rezando. E vocês não sabem o quanto eu tenho desejado. Eu disse, poxa, Jesus, no último retiro eu dei um carão nos meninos. Poxa, eu vou buscar Jesus, chego aqui enquanto vocês, como aqueles homens no templo, jogando no lugar onde um dia de retiro, você querer jogar, deixa para outro dia, rapaz. Mas hoje não, hoje é dia do Senhor, hoje é dia de estar com Ele. E se é dia de estar com Deus, nada pode te tirar disso. Outro dia, outra hora, você vai lá e joga, brinca, assiste o seu filme. Mas na hora, dia de retiro, é dia de retiro, é dia de estar com o Senhor. Nós temos que saber separar a hora de ser de Deus e não ser de Deus. Porque você pode brincar de ser católico, mas o demônio não brinca em destruir. É por isso que você tem que adorar a Deus. Quantas vezes a gente não tinha nem um sacrário lá em cima. Eu me ajoelhava em direção para a matriz, sabia que Jesus estava ali, sabia que a matriz estava fechada, eu me ajoelhava em direção da matriz. Jesus, eu te adoro. Porque não é um aparelho à distância de 1 quilômetro ou mais que vai me impedir de adorar a Deus. Porque o meu coração, onde eu estiver, ele adora a Deus. Onde eu estiver. Às vezes eu estou na rua de Jesus, eu te amo. Obrigado, Senhor. Se adorar, é reverenciar, reconhecer a grandeza dele. E a Santa Missa, confissão. Quanto tempo faz que você não se confessa? Não me responda, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Confissão. Confissão faz o que? Apaga o pecado e me coloca em estado de graça. Abandonar o pecado. Qual é o pecado que tem te perseguido? Que tem gente que chama de pecado de estimação. Não tem pecado de estimação. Pecado é pecado. Independente dele ser frequente ou não, ele é pecado. Abandone o pecado. Fofoca, mentira, da sexualidade desregrada, o mau pensamento que vem, abandona, que é pecado. O desejo daquilo que é do outro, abandona, que não é de Deus. Tem aquele que gosta de brigar, de dar bala nos outros nas redes sociais. Vai fazer jejum, mulher, mortificar esse corpo. Tem aquela pessoa que tem um instinto egoísta e porque não faz a sua própria vontade, chora, esperneia, igual criança, mesmo sendo adulto. Vai amadurecer, cria vergonha na cara. Não é assim não. Rosário. Não consegue usar, reza um terço por dia. Não consegue um terço, mas reza um Pai Nosso e 10 Ave Maria, mas não deixa de orar. Falei jejum, penitência. O que é um jejum? É passar um dia sem comer.
tirar um café da manhã e passar a manhã toda sem comer, o dia todo sem comer. Mas eu posso fazer penitência, hoje eu não vou comer carne. Hoje eu gosto muito de Guaraná, hoje eu não vou tomar Guaraná. Vai 24 horas do teu dia, a Deus, sem Guaraná. Isso é penitência. Né, Celino? 24 horas do dia sem Coca-Cola. Isso é penitência. Santifica. Né? É. A oração pessoal. É a oração pessoal. Aquilo que eu disse para você, se eu falo durante o dia, Jesus, eu te amo, obrigado, Jesus. Abençoa-me, Senhor, nesta hora. Às vezes eu digo, levanto muito essa frase aí, compadre. Levanta-te, Senhor, na minha vida. Levanta-te, Senhor, na minha vida. Me ergue, Senhor, me levanta. Olha, isso é conversa com Deus. Não é frase grande. Simples. Quantas vezes eu passo por muito de vocês e eu digo, vocês são testemunhas disso que eu digo. Às vezes eu passo pelas pessoas, vocês talvez já tenham até ouvido. Boa tarde, Deus te abençoe. A bênção quebra o quê? A maldição. Bênção quebra maldição. Abençoe uns aos outros. Não é só o filho que deve pedir a bênção ao pai, não. Mas os filhos também devem abençoar os pais. Deus te abençoe, minha mãe. Deus te abençoe, meu pai. Quantas vezes eu digo isso para meu pai, para minha mãe. Essa mãe, desse pai, eles me dizem também, Deus te abençoe, mãe. Deus te abençoe, pai. Lhe amo, dá um cheiro, dá um abraço. Me lembro da primeira vez que eu sentei no colo de papai, disse que amava papai, acho que tomou um susto. Que não estava ainda familiarizado com o que é amor. Mas eu precisei dar um cheiro no meu pai, com aquele cheiro de sarro, de cachimbo. É, aquele de pacaia, meu pai cheira pacaia, é o cheiro do meu pai. Cheiro bom, cheiro gostoso. Quando o papai foi embora, eu senti falta desse cheiro. Enquanto não vou aproveitar, enquanto eu tenho meu pai, sentar no colo dele, pegar aquela carequinha dele, alisar, cheirar, dizer que ama. Né? Uma vez eu vi um amigo meu dizer que ele tinha saudade de uma coisa que a mulher dele fazia. Ele ficou viúvo, né? E a mulher morreu, e a mulher, quando dormia, ela gostava de soltar uns peidos, ela peidava. E o barulho do peido dela, às vezes, era tão alto que ela mesmo se acordava e dizia que era ele. E ele ria com aquilo e nunca disse a ela que era ela. Quando ela morreu, ele disse, uma das coisas que eu tenho saudade é que quando ela peidava, eu ria, ficava calado, que eu levava a culpa sem querer, mas nunca disse para ela, e isso até hoje me aperta o coração. Veja, uma coisa banal, que ninguém gostaria de sentir saudade, aquele homem sente saudade porque aquilo era o que Lourdes? Era amor. Não era nada diferente, era amor, dona Elsa. Simples. Uma conversa puxa a outra. Minha mãe, quando era viva, sim, aí a gente comia, a gente ficava sentada assim, ela começava a pedir as mães, por favor, né? Aí ela dizia, quando eu morrer, tu vai sentir falta do meu peito. E eu não sinto mesmo. Às vezes tá lá em casa, eu digo, cadê? Minha mãe é que escuta de mim. Às vezes eu choro, fico chorando. Ele puxou a conversa. Rafael que tem esse chorar lá em casa, quando eu solto um peido, ou então na necessidade de dar um peido, aí prefere, mamãe peidorreira, papai peidorreiro. Amém. Amém. Oração pessoal. Pode ser Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, oração do anjo da guarda, ou então aquele clamor, Jesus, eu te amo. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Abençoa-me, Senhor, levanta-te na minha vida. Depois, uma outra coisa, viver em harmonia, em comunidade, perdoar. Isso faz com que a graça de Deus aconteça. E depois a humildade sincera. Lembra-te que Jesus morreu por inveja por nós. Aqueles homens tinham inveja dos milagres que Jesus fazia. E porque ele disse a verdade, que era filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero amar, eu